Pelo que você é movido. Números capítulo 26, versículo 10 e Salmos 106, verso 17. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirão. Corá significa careca. Para falarmos sobre Corá, precisamos conhecer sobre a tribo de Levi. Levi, filho de Jacó, teve 3 filhos: Gerson, Coate, Merari. Isso está em Êxodo capítulo 6, versículo 16. Gerson, por sua vez, deu 2 netos para Levi. Foram eles Libni e Simei. Já Coate deu 4 netos para Levi, a saber, Anrão, Izar, Hebron, Uziel. Isso está em Êxodo capítulo 6, versículo 18. Anrão, filho de Coate, por sua vez, teve filhos, a saber, Miriam, Arão e Moisés. Isso você pode ver em Êxodo capítulo 6, versículo 20 e Números capítulo 26, verso 59. Miriam, a primeira filha que Anrão teve, foi profetisa. E de acordo com a tradição do povo de Israel, ela o foi desde jovem. Que Miriam foi profetisa, isso nós sabemos porque está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 20. O que a tradição acrescenta de informação é que Miriam foi profetisa ainda muito jovem. Arão, por sua vez, foi profeta ao ser estabelecido por Deus e não pelo homem em si, como boca de Moisés, quando Deus estabeleceu Moisés como Deus no Egito perante Faraó e os egípcios. Isso está em Êxodo capítulo 4, versículo 16. Moisés foi igualmente profeta. Isso você pode conferir em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 e 18. Deus levanta Moisés como líder das 12 tribos de Israel. Isso consta em Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Deus levanta Arão como líder dos sacerdotes. Isso está em Êxodo, capítulo 30, versículo 30. Izar, que foi o segundo filho de Coate, por sua vez, teve 3 filhos, a saber, Corá, Nofeg e Zicre. Isso consta em Êxodo, capítulo 6, versículo 21. Deus, por sua vez, não levantou nenhum destes a um cargo de liderança. Corá era primo de Moisés e de Arão, e Corá era filho de Izar, e Izar era irmão do pai de Miriam, Arão e Moisés. Corá, Moisés e Arão eram netos de Coate, e eles eram bisnetos de Levi. Uziel, outro filho de Coate, o terceiro filho deste, teve 3 filhos, a saber, Misael, Eusafã e Sitri. Isso está em Êxodo capítulo 6, versículo 22. Deus levanta Eusafã ou Elisafã a cargo de liderança sobre a família ou o clã dos coatitas, compostas por 4 famílias. Isso está em Números, capítulo 3, versículo de número 30. Quer dizer que desta família, ou seja, dos filhos de Uziel, Deus levanta uma liderança.
Porém, Deus não fez o mesmo com relação à família de Ísar, que também era um filho de Coate. Merari, outro filho de Levi, deu 2 netos para Levi, a saber, Mali e Muzi. Isso está em Êxodo, capítulo 6, versículo 19. A tribo de Levi, então, era composta de 8 famílias, conforme relatado em Êxodo, capítulo 6, versos 16 ao 19. As 8 famílias se dividem em 3 clãs: Gersonitas, ou seja, os filhos de Gerson, Coatitas, os filhos de Coate, e Meraritas, os filhos de Merari. Isso está em Êxodo, capítulo 6, versos 17 ao 19. A família ou clã dos Gersonitas é composta por 2 famílias, Libni, ou seja, os Libnitas, e Simei, os Simeitas. Isso está em Números, capítulo 3, versículo 31. Já a família ou clã dos Coatitas é composta por 4 famílias, a saber, Anrão, os Anramitas, Ísar, os Isaritas, Hebron, os Hebronitas, Uziel, os Uzielitas. Isso está em Números, capítulo 3, versículo 27. Já a família ou clã dos Meraritas é composta por apenas 2 famílias, a saber, Mali, os Malitas, e Muzi, os Muzitas. Isso consta em Números, capítulo 3, versículo 33. O que Corá ou Coré recebeu de Deus? Isso você vai descobrir lendo Números, capítulo 3, versículo 29 e o 31. Corá não se sentiu honrado pela honra que recebeu de Deus. Alguns sentimentos negativos vão surgir em Corá. Primeiro sentimento, inveja. Inveja da liderança dos irmãos Moisés e Arão. Inveja, segundo o dicionário, é o sentimento de pesar, desgosto, tristeza, pelo bem e pela felicidade de outra pessoa, junto com o desejo de ter isso para si. Segundo sentimento negativo que vai surgir em Corá, insatisfação ou descontentamento. Ele vai estar insatisfeito e descontente com a função que recebeu. Terceiro sentimento negativo que vai surgir em Corá, revolta. Corá vai se revoltar por não aceitar a decisão de Moisés direcionado por Deus. E Corá vai se revoltar com isso, de colocar o primo de Corá para exercer uma função que ele, Corá, supunha que era ele quem na verdade deveria exercer, já que ele era o primogênito. Quarto sentimento negativo, rebelião. Corá vai se rebelar por não se submeter à decisão direcionada por Deus e por não concordar com a função para a qual ele havia sido escolhido para exercer. Ele vai manifestar esse espírito de rebelião contra a liderança de Moisés e de Arão. Quinto sentimento negativo que vai surgir em Corá, ingratidão. Ingratidão por não enxergar que a função recebida para desempenhar tratava-se de uma honra recebida da parte de Deus. Na verdade, Corá deveria ser grato pela honra recebida ao ser escolhido para ser aquilo que Deus queria que ele fosse e não aquilo que ele achava e queria ser ou que fosse. Corá bem provavelmente pensava consigo mesmo: tinha que ser eu e não ele. Eu tinha que ser o líder e não ele. Eu tinha que estar naquele cargo e não ele.
Eu tinha que estar naquela posição e não ele. Eu tinha que exercer aquele ofício e não ele. Tem pessoas que são como Corá. Você conhece alguém assim? Tem pessoas que são assim, movidas por cargo de liderança, movidas por função de liderança, brigam por liderança, prejudicam os outros por causa de liderança, quebram princípios éticos e morais por causa de cargo, por causa de posição de liderança. Brigam por cargo, brigam por liderança, pessoas invejosas, pessoas insatisfeitas com tudo, revoltadas no sentido negativo, rebeldes, ingratas. Conclusão: fique na posição que Deus te colocou. Faça aquilo que Deus te elegeu para fazer e não o que você supõe na sua cabeça que você deveria fazer. Fique no teu quadrado. Faça com alegria e contentamento, satisfação, o que Deus colocou você para fazer dentro do reino dele e se sinta honrado por isso. Eu pergunto, como é que Corá terminou? Números, capítulo 16, versículos 32 ao 35, diz assim: E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda, e eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação, e todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nos não trague a terra a nós? Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E no meio deles quem é que estava? Corá ou Coré. Então qual é a resposta? Qual foi o fim de Coré? Qual foi o final que Corá teve? Das duas, uma. Ou no buraco, engolido vivo, como ocorreu com Datã e Abirão e os filhos destes, ou devorado pelo fogo divino, como ocorreu com os 250 que queriam ser sacerdotes. Vejamos agora que 3 argumentos foram dados, foram apresentados, utilizados por Corá, Datã e Abirão contra Moisés. Quais foram eles? Número 1. Números 16, versículo 2 e 3. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, chega, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? O primeiro argumento é o de Corá com mais 250 homens, acompanhado por 250 homens. E o que Corá, juntamente com estes, estão dizendo é: todos nós, ou seja, eu, Corá, e estes 250 homens somos santos e podemos exercer o mesmo ofício que somente Arão e seus filhos foram incumbidos de exercer por você tê-los escolhido. Esse é o primeiro argumento, o de Corá. Nós também podemos fazer isso. Nós também somos pessoas de Deus. Nós também somos santos. O segundo argumento é o de Datã e Abirão. Números, capítulo 16, versículo 12 e 13, diz assim: mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos, porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel?
para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? O que esses dois estão dizendo aqui é o seguinte: Moisés, você é um líder fracassado. Por sua causa, todos nós vamos morrer nesse deserto. E ainda quer ser líder sobre nós? Nós não vamos nos colocar debaixo da tua liderança fracassada, não. O terceiro argumento vai ser utilizado também por Datã e Abirão. Eles vão dizer o seguinte: nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Números 16, versículo 14. Ou seja, Moisés, você é um líder fracassado, porque você não nos levou para a terra prometida, a qual você disse que iríamos após nos tirar do Egito. Não vamos te obedecer, não vamos nos submeter a você, a sua liderança. Qual foi o final desses indivíduos? Corá e os 250 morreram queimados pelo fogo que Deus enviou sobre eles. Datã e Abirão, com suas tendas e famílias, bem como a tenda de Corá, foram engolidos pela terra que Deus fez se abrir debaixo dos tais. Mas, espera lá, existe um outro indivíduo. O capítulo de número 16 de Números menciona 4 nomes, a saber, Corá, Datã, Abirão e On. Por que não se fala mais a respeito de On no capítulo 16 de Números? Porque ele, no início, até se juntou a esses 3 para se rebelar contra Arão e Moisés. Só que ele, por sua vez, se arrependeu. Fez isso a tempo e logo o juízo divino também não sobreveio sobre ele e sobre a sua casa. On se arrependeu a tempo. Algumas lições importantes podem ser tiradas desse devocional. Primeira lição: as más conversações corrompem os bons costumes. A tribo da qual On fazia parte ficava bem ao lado da tribo que Corá fazia parte, ou seja, eram vizinhos. Segunda lição: nem tudo que entra em nossos ouvidos deve entrar em nosso coração, porque irá influenciar negativamente na nossa vida. Vale também destacar que existem pessoas que são uma bênção, mas que acabam sendo estragadas por causa de más conversações, para as quais acabam dando ouvidos, e assim se tornam igualmente pessoas rebeldes, como aqueles a quem deram ouvidos e por quem, infelizmente, se deixaram ser influenciados ou influenciadas negativamente. Não cometa este erro. Se você entrou por este caminho, ainda dá tempo de sair dele. Faça como On, se arrependa, porque ainda que não caia nesse instante ou durante esta vida fogo do céu para consumir os rebeldes, que Deus reprova, ainda que não caia fogo do céu nesta vida sobre tais rebeldes, tenha certeza, naquele grande dia, no juízo final, todos estes rebeldes serão lançados, imergidos no lago de fogo com enxofre. Que este devocional tenha te levado a uma reflexão e que por ele você seja edificado em nome de Jesus.